Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Teologia. Eu sou o pastor Moisés Campos e aqui a gente fala sobre assuntos concernentes e relevantes às Sagradas Escrituras. E no vídeo de hoje, para quem gosta de uma boa teologia e também uma boa dose de escatologia, esse vídeo é para você. Por isso, não saia daí e assista até o final. Antes de começar, quero falar para você que temos pessoas que assistem os nossos vídeos, mas ainda não se inscreveram no canal. É muito simples e rápido. Clique agora no botão de subscriber, ative o sininho de notificações. Fazendo assim, você será o primeiro a ser notificado quando um vídeo novo vier aqui para o canal. E você vai também estar cooperando para que eu possa trazer mais conteúdos para você. A palavra em hebraico para parto, que é uma das expressões muito utilizadas em Mateus capítulo 24, é rabal. Rabal quer dizer ter trabalho de parto, que é ter dores de parto. Nós temos uma segunda palavra em hebraico também, que é yalad. Yalad significa parir, dar à luz. Mateus capítulo 24, verso 6 até o verso 8, é um clássico da escatologia e o texto diz: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. É interessante ver como Jesus usa uma figura de linguagem. Ele usa uma alegoria. É uma figura de linguagem para expressar, para mostrar, para exemplificar, nesse caso, uma mulher grávida tendo contrações antes de dar à luz. Entender o que Jesus disse nesse texto é base para compreendermos todos os aspectos do tempo em que vivemos e assim buscar as chaves para entender a chegada do tempo do fim. Eu creio que nessa última década, o que mais se falou dentro do contexto do cristianismo foi a volta de Jesus. Uns o aguardando a qualquer momento, outros antes da grande tribulação, outros depois da grande tribulação. E também temos um outro grupo que está o aguardando durante o período que se chama grande tribulação. Mas qual dos conceitos está certo? Qual é a perspectiva mais acertada? Essa é uma discussão que não é de agora, é de muito tempo. Porque desde criança eu já ouvia meus pais falar, eu já ouvia na igreja ensinar que Jesus está voltando. Sabemos que ninguém sabe o momento em que Jesus voltará. Marcos capítulo 13, verso 32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Pode até ser que o Jesus homem não soubesse naquele momento o dia do fim, mas o Jesus Cristo, o ungido, o enviado de Deus, esse sabia e esse sabe, porque ele conhece o futuro como se fosse o passado. E sendo Deus, Jesus é onipotente, onipresente e onisciente. Isso é chamado de os onis de Deus, o que tem todo o poder, o que está presente em todo lugar, o que sabe tudo, o conhecedor de todas as coisas. Algo bem peculiar nessa doutrina da escatologia é que Jesus orientou por inúmeras vezes a vigiar para não sermos pegos de surpresa. Por exemplo, a mensagem escatológica do tempo dos fins aponta para um season, uma estação em que as pessoas que estiverem atentas, as pessoas que estiverem apercebidas, poderão discernir esta estação. E não a hora exata, porque esse momento exato, esta hora exata, está secretamente reservado para Deus. É bom ressaltar aqui que é inconcebível entender que apenas no fim dos tempos a igreja sofrerá dores de parto. Pois percebemos que os vencedores estão sendo gerados desde o princípio da história. A igreja primitiva vem sofrendo perseguições desde o início da era cristã.
Os pais da igreja sofreram muitas tribulações para que o evangelho fosse propagado, para que o evangelho chegasse até a mim e a você. A mensagem do evangelho de Jesus, a mensagem de Cristo, chegasse até nós nos nossos dias. Desde o início, os irmãos têm sofrido com aflições, têm sofrido com perseguições, tormentos, e muitos até entregaram a sua própria vida por Jesus. É claro que não houve arrebatamento. Isso acontecerá em algum momento, num futuro, no tempo do fim. Mas certamente todos nós vivemos no período de dores da igreja. A igreja é perseguida até os dias de hoje, desde que ela foi criada, desde que surgiram os primeiros cristãos. Também podemos citar aqui o capítulo 12, do verso 1 até o verso 2 de Apocalipse, que fala sobre as dores de parto. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. No verso 5 desse mesmo capítulo fala também sobre algo muito interessante. Observe bem. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Nesse texto vemos uma mulher que representa figurativamente a igreja, e ela está com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Para entender esse texto, devemos diferenciar o fato da mulher sofrer as dores de parto com o nascimento do filho varão. Quando lemos as cartas às igrejas da Ásia, nos primeiros capítulos de Apocalipse, vemos que desde o início o Senhor está levantando cristãos vencedores que representam esse filho varão. Consequentemente, devemos entender que esta mulher está sofrendo tormentos, dores, contrações para dar à luz. Isso vem ocorrendo desde os tempos da igreja primitiva. O significado do nascimento do filho varão é uma alegoria, preste atenção, é uma alegoria à vinda oculta de Jesus e o arrebatamento. Fala-se muito hoje que o princípio das dores é o tempo que estamos vivendo. Isso pode sim ter até intensificado. As dores de parto podem até ter aumentado. Os princípios de dores de parto vêm se manifestando desde o início da era da igreja, onde as igrejas e os cristãos passaram tribulações na sua época. Temos uma lista dessas igrejas que iniciaram a sua jornada, cheia de tribulações. A primeira igreja desta era de tribulações foi a igreja de Éfeso. A segunda foi a igreja de Esmirna, depois Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A temática de Jesus quanto ao princípio das dores também fica muito clara no trecho dos versículos 1 ao verso 4 de Mateus capítulo 24. Vejam que nesse texto, desde o início, o tema central era a destruição daquele templo em Jerusalém. Os discípulos se aproximam de Jesus para entender quando isso iria acontecer, para entender também sobre a consumação do século. Aqui é bom ressaltar que a mensagem não é para nós que vivemos os últimos dias, mas para os discípulos de 2000 anos atrás, pelo menos a parte relativa ao princípio das dores. Uma outra expressão bem peculiar do texto que nós vemos é a palavra os anticristos. Disse então ele: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não vades portanto após eles. O que Jesus falou acerca dos anticristos também foi direcionado especificamente aos seus discípulos. Depois da sua morte, depois da sua ressurreição, muitos vieram dizendo ser o Messias que havia de vir, ou mesmo se intitulando um profeta. Existem muitos textos em Atos dos Apóstolos, na primeira epístola também de João, e mesmo na história antiga da igreja, que nos mostra essa realidade. Veja o que o apóstolo João falou acerca desse tema. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido.
pelo que conhecemos que é a última hora. A primeira carta de João foi escrita entre os anos 85 e os anos 90 do século I e afirma claramente que muitos anticristos estavam surgindo naqueles dias. E até mesmo o livro de Atos registra também algumas dessas pessoas. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas o Galileu nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Conforme o historiador judeu Flávio Joséfo, Teudas foi um personagem que surgiu 12 anos após a morte de Jesus e arrebatou uma grande multidão. Ele dizia que abriria o Rio Jordão para que as pessoas passassem por ele em seco. Flávio Joséfo também cita que naqueles tempos surgiram uma multitude de magos e impostores que se levantaram para enganar as pessoas através de sinais e milagres, ditos feitos através do poder de Deus. Atos dos Apóstolos ainda cita uma outra passagem. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Veja que esse texto de Atos nos ilustram exatamente o que Jesus havia já alertado aos seus discípulos. O texto nos fala de Simão, que praticava magia em Samaria e iludia todo o povo, enganando-os para acreditarem que ele estava sendo usado pelo poder de Deus. E o contexto escatológico e apocalíptico não para por aí. Temos também guerras, temos rumores de guerras, apostasia, esfriamento, distanciamento. Tudo isso fala de um tempo em que as pessoas vão viver isoladas, estando assim suscetíveis às investidas do predador, as investidas do inimigo. É bom observar que tudo o que estamos vivendo também em nossa era são sinais que denotam, que apontam para que esse momento está sucedendo, está acontecendo também nos nossos dias. Agora existe um trecho do Evangelho de Marcos que me chama muito a atenção e eu quero destacá-lo aqui. De todos os textos anteriores, o escritor diz no final: mas ainda não é o fim. Mas Mateus capítulo 24, verso 14, diz o seguinte: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Essa é a única parte do texto que diz que após aquele período ou após aquele acontecimento, então virá o fim. A ideia que normalmente temos quando lemos esses textos é que o evangelho será pregado em todo o mundo e quando o evangelho finalmente chegar a todas as nações, então chegaremos ao fim. Mas será que essa é a melhor visão desse versículo? Para entendermos bem, devemos primeiro entender a qual fim Jesus está se referindo. Afinal, o que seria esse tempo do fim? O que seria esse fim? O fim ou o tempo do fim? Quando Jesus se refere ao período chamado princípio das dores, ele realmente quer falar sobre os acontecimentos que os discípulos presenciariam ainda em vida. Porém, este não é o único foco da discussão. Isso fica evidenciado em algumas partes do capítulo de Mateus 24, quando os discípulos chegam até Jesus no Monte das Oliveiras e eles dizem o seguinte: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. A pergunta dos discípulos teve dois núcleos. O primeiro está relacionado aos acontecimentos relativamente ao templo e aos próprios discípulos. O princípio das dores, que é o segundo, que está relacionado à vinda futura de Jesus e à sua parousia, quando ele virá majestoso julgar o mundo. Vale salientar que a palavra grega para nações é etnos,
e que significa que a palavra será pregada para testemunho a todas as etnias e nacionalidades até o fim. O mais importante é que devemos lembrar que a cada dia nós nos aproximamos da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 9, diz o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Devemos estar sempre atentos para entender o tempo em que vivemos, para não sermos pegos desprevenidos. Quanto aos sinais da vinda de Cristo em nosso tempo, em nossos dias, à medida em que os dias vão passando, nós vamos nos aproximando desta vinda. Estais, pois, apercebidos, diz a palavra de Deus, estai, pois, preparados. Quando você está em viagem, à medida que você se aproxima do seu destino, você então começa a ver as placas indicando, os sinais dizendo que está próximo o seu destino. Assim também é a vinda de Jesus. À medida que nos aproximamos desse momento, os sinais se tornarão mais frequentes. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer, será que não estamos percebendo, não estamos vendo, não está diante dos nossos olhos, que esses sinais têm se intensificado, que eles têm se tornado mais frequentes? Os sinais serão mais visíveis. Em outras palavras, as contrações aumentarão. Agora, ouça bem, para encerrar esse vídeo, eu preciso dizer isso para você. Caso contrário, não seria completa a minha explicação sobre esse assunto. Antes da volta eminente do Senhor Jesus, antes do soar da última trombeta, antes de sermos tomados, antes de sermos arrebatados, todo esse processo de lutas e martírios e sofrimentos e angústias, lamentos e dores como contração de uma mulher que está para dar à luz, todo esse processo nada mais é do que Deus purificando a igreja, Deus purificando a noiva. É uma lavagem nas vestes da noiva do Cordeiro. Essas lutas, essas angústias e tribulações é o processo de Deus para purificar, para nos purificar, para te purificar. Porque a igreja, do jeito que ela está agora, não poderá entrar nos céus. Os salvos precisam passar por esse processo, pelo processo da purificação. Da mesma maneira que a moça virgem, antes de se casar, no Antigo Testamento, antes dela contrair matrimônio com seu esposo, ela precisava ser purificada. A noiva do Cordeiro, a princesa, ela precisa ser purificada. Eu não sei se será uma outra pandemia ou mais forte do que essa que já enfrentamos, ou se será mais países querendo dominar outros países, como estamos vendo nos últimos 6, 7 meses. E até para falar para você e com você, eu preciso saber me expressar, me colocar, me posicionar, para que esse vídeo não venha a ser tirado do ar. E muitas vezes eles têm tentado fazer isso, como já aconteceu anteriormente. Então até o formato das apresentações hoje, das mensagens de cunho teológico, escatológico, elas têm que ser muito bem elaboradas. Por isso, meu irmão, o meu conselho para você hoje, o meu conselho para nós, o meu conselho para a igreja do Senhor é: esteja pronto. Não tente ficar na eminência de se preparar, mas ande preparado. Esteja pronto, esteja atento, esteja vigilante e que não falte. Eu quero deixar para você aqui esses conselhos do escritor aos Eclesiastes, que não falte o óleo sobre a sua cabeça e nem o azeite na sua botija. Tá aí para você a nossa explicação sobre princípio das dores. Espero que tenha gostado. E você já sabe o que fazer. Se inscreve aqui no canal, compartilhe com seus amigos, ative as notificações. Lembrando que toda semana temos um vídeo novo aqui no canal para você. E a gente se vê no próximo vídeo. Fique com Deus, um beijo no seu coração. Tchau, shalom, naim lehakir lehitraot.